Você já teve aquele momento na vida em que parece que tá tudo fluindo, e aí de repente vem a vida e diz: calma lá, princesa. Esse vídeo é exatamente sobre isso. Ele nasceu quando o meu computador ressuscitou. Depois de 6 meses falecido, meu computador disse: voltei, linda, voltei, tamo de volta, bora. E aí eu tava o quê? Pronta pra voltar com tudo, pronta pra produzir conteúdo, pleníssima, inspirada, organizada, uma nova mulher. Aí, é claro, como a vida é uma caixinha de surpresas, ela chegou pra mim, deu um tapinha no meu ombro e disse: amada, senta que ainda não chegou a sua vez não, querida. Aí eu guardei esse vídeo, achando que tinha perdido o time, achando que o tempo tinha passado, que ele não ia mais ser útil, que ele tinha sido só mais uma tentativa frustrada de retorno com aquilo que eu queria fazer, com o projeto novo e tudo mais. Mas hoje eu vejo que esse vídeo era o começo de uma história. O Caótica por Natureza, ele sempre teve por objetivo mostrar para todo mundo aqui o que acontece entre o plano e o caos. Porque o caos é o centro do meu universo aqui nesse canal. E esse vídeo foi o começo de tudo. Foi a pista que faltava para eu conseguir fazer o alinhamento dos planetas do Caótica por Natureza, para ele ser o que ele é hoje. E o que vocês vão começar a acompanhar daqui pra frente. Então vamos rebobinar um pouco. Volta comigo alguns momentos. Vamos voltar lá para 2025, quando eu gravei o vídeo e o que ele continha. Roda o VT. Bem-vindos ao caos. No episódio de hoje, o dia que o meu computador ressuscitou. Você já teve um projeto que parecia que o universo inteiro estava tentando te impedir de começar? Cara, vocês não têm noção de como está sendo gravar esse vídeo nesse exato momento e como essa frase fez sentido para um caramba nesse instante. Pois é, o meu ressuscitou junto com o computador que eu já tinha declarado falência, eu já tinha desistido dele. Ele estava há 6 meses, 6 fucking meses estragado, o meu computador. Ele não ligava, ele não funcionava, nada funcionava nele. E aí um belo dia meu marido disse assim: vamos fazer uma limpeza, vamos ver. Limpou o computador há muito tempo parado. Ele limpou e disse assim: eu vou ligar para ver o que acontece. E o bichinho simplesmente ligou, como se nada tivesse acontecido. 6 meses. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm ideia? 6 meses. Eu fiquei olhando pra tela, pensando assim: ué, agora o caos resolveu cooperar? Pois é, é assim que começa a saga do Caótica por Natureza. Cara, esse canal, ele tem esse nome e não é por acaso. Aí eu percebi que o computador voltar à vida era só um símbolo, porque eu também estava voltando. Contextualizando a coisa toda. Se você tá aqui nesse vídeo e não tá entendendo nada do que tá acontecendo, bom, vamos lá. O Caótica por Natureza é um projeto novo. Eu estou há 15 anos na internet, como eu falei no vídeo anterior. E aquele vídeo anterior eu gravei há muitos meses atrás. Eu gravei antes do meu computador pifar. Inclusive ele já estava editado no computador pifado. Eu só recuperei ele quando ele voltou a funcionar. Aí eu planejei tudo. Um nome, um conceito, uma identidade visual. Tudo lindo, tava tudo perfeito. Tudo assim, bora começar. Mas a vida tem um senso de humor meio peculiar comigo, entendeu? A minha vida, ela é um verdadeiro caos. A minha vida é um caos. Então, obviamente, criei um projeto, chama Caótica. Vamos deixar tudo caótico, não é mesmo? Me descobri grávida do meu segundo filho. Que linda ela. Brincadeiras à parte, era uma gravidez muito planejada. Eu queria muito ter outro filho, só que eu não tava planejando ela pra agora, sabe? Era tipo assim, pra ano que vem, se pá, engravidar, sabe? Mas tudo bem. Aí foi aquele caos, hormônios à flor da pele. Você pensa, meu Deus, a minha vida agora vai ficar... vou ter outro bebê, e você começa a ponderar todas as coisas que vão acontecer, todas as mudanças, puerpério, parto, e todo, sabe? Coisas que vão desbloqueando e vão te levando para caminhos infinitos. Passei um tempo nessa assimilação da gravidez e aí deixei o projeto de lado. Aí consegui assimilar tudo, consegui me organizar, consegui pensar, não, tá tudo bem, tá tudo certo, agora vamos lá, vambora. Não vambora, coisa nenhuma, que meu computador faleceu. Ele disse: você é louca, no copeça. E foi embora.
e me deixou a ver navios. Eu fiquei sem computador, com um projeto perfeito, assim, projeto da minha vida, sabe? Aquele projeto que eu realmente gostei muito de programar, de organizar, aquele projeto que tem a minha cara, aquele projeto que tava assim, redondo, o projeto que era eu mesma em formato de produção de conteúdo, que eu tinha amado, que tava num ritmo, tudo certo, tudo lindo. E aí o computador simplesmente disse, não vai não, querida. E por 6 meses foi assim. Há 1 mês atrás, mais ou menos, eu resolvi que eu ia fazer de qualquer jeito. Eu ia fazer de qualquer jeito mesmo, ia pegar o celular do marido emprestado, o computador do marido emprestado, tentar fazer produção de conteúdo pelo celular, porque eu odeio, eu sou uma millennial de 36 anos, que sou completamente dependente de PC de mesa. Não falei notebook, falei PC de mesa, com teclado e mouse, porque notebook pra mim, ele é um PC de mesa também, que não importa, porque ele tem que ter teclado e mouse, e um monitor, porque eu não enxergo bem, eu sou míope. Aí você vai dizer, use óculos, e eu vou te dizer, o meu óculos está fraco, porque eu fiquei mais míope, porque eu tô grávida, e eu não posso fazer outro óculos, porque eu tô grávida. Eu só posso fazer outro óculos quando eu desmamar meu filho, porque até lá vai ter hormônio rodando que vai atrapalhar a minha visão. Então eu ficarei cega por mais uns 2 anos. Tá, não era sobre isso o vídeo, vamos continuar aqui o contexto, porque eu me perco muito fácil, né? Caos. Nome do canal, caótica. E aí o resultado desse negócio todo foi eu, caótica, olhando pra tudo, pensando em tudo, não conseguindo resolver nada. E aí vem uma segunda pergunta. Por que quando as coisas dão errado, a gente fica completamente paralisado? A gente simplesmente desiste. Sabe, quando uma coisinha sai do contexto e você desiste de tudo porque uma coisinha saiu do contexto? A psicanálise tem um nome para isso, chama resistência. É aquele movimento inconsciente que a gente faz de empacar, igual a mula, quando a gente está perto da porta que vai nos levar para outro lugar. Sabe, uma coisa grande tá para acontecer, aí vem a resistência e faz você resistir. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não gosta muito de mudanças. Ele não gosta. Ele se sente confortável, ele tem uma zoninha de conforto. E aí, quando você vai sair da zoninha de conforto, quando a sua vida tem a oportunidade de mudar muito rapidamente, assim, 360, você bate de frente com a resistência porque você tem medo. Seu cérebro tem medo de como você vai funcionar depois dali. E aí ele pensa, para não dar tilt, vamos continuar onde a gente tá. Ah, mas a gente é uns fracassados aqui. Não tem problema, vamos continuar fracassado nessa vida. É isso. Basicamente é isso. Em termos assim bem gerais, não estou me aprofundando aqui, não estou dizendo que todo mundo é desse jeito. Tem gente que trabalha muito bem isso na terapia. E se você quiser trabalhar na terapia, é isso aí, ó. Estamos aí. E às vezes, essas pequenas intercorrências da vida são só uma desculpa disfarçada pra gente justificar a nossa resistência. No fundo, o medo não é de dar errado, é de dar certo. Porque aí você não sabe. Sabe quando você fracassa 1000 vezes na sua vida naquela mesma situação? E aí quando você tem a oportunidade de tentar de novo, você meio que não quer tentar porque você tem medo de dar errado. Às vezes o seu medo não é que vai dar errado. Às vezes você tem medo que vai dar certo. Só que o seu cérebro não te conta essa parte. O seu cérebro diz, não, o medo aqui vai dar errado. Não vamos tentar não, deixa assim, deixa abaixo. Mas não, na verdade seu cérebro está tentando te boicotar. E isso chama autossabotagem. Quando você se sabota por uma coisa que potencialmente poderia te fazer feliz, mas você simplesmente se sabota. Que legal, né? O ser humano é um bichinho muito, muito engraçado. A gente é tão incoerente às vezes, não é mesmo? Mas tá bom, segue o fio. A verdade é que muitas vezes, principalmente quando a gente tá falando de criação de conteúdo, ou de abrir a cara aqui na câmera e conversar com o mundo, ou criar um Instagram, começar a fazer reels, a gente tem medo de não ser perfeito, a gente tem medo das pessoas olharem, acharem a gente meio patético, a gente tem medo de se expor, e isso
também pesa, sabe? O nosso cérebro diz, ai, não vamos fazer isso, deixa assim. A gente fica empacado igual uma mula, com medo de ligar a câmera. Hoje foi um dia, particularmente, gravando esse vídeo, foi um dia particularmente terrível. Por quê? Porque eu tenho sempre um norte, né? Toda vez que eu monto uma ideia para gravar um vídeo, eu tenho um pequeno roteiro em tópicos, sabe? Tipo assim, os tópicos que eu quero tratar naquele vídeo, só para eu não me perder. Por quê? Porque a minha cabeça é caótica. E se eu não tiver um norte, eu vou começar a divagar aleatoriamente sobre a vida, o universo e tudo mais. E quando vocês verem, não vai ter nada do que tinha prometido na thumb do vídeo. E aí vocês ficam nervoso, chateado, essa guria louca, nunca mais eu quero ver um vídeo dessa garota. E aí eu tenho um roteiro. Aí eu resolvi o quê? Imprimir o meu roteiro na minha impressora de casa, que é uma impressora normal dessa de casa, uma Ecotank, bonitinha, que tava sem tinta, a gente botou tinta, agora a gente tá podendo imprimir nela, coisa mais linda. E eu fiquei 2 horas tentando imprimir o roteiro. O roteiro tem 3 páginas. O roteiro com os tópicos desse vídeo. E eu fiquei tentando. E tentando. E no fim das contas, sabe o que eu fiz? Eu escrevi o bichinho à mão. Parte dele, a parte que eu não consegui imprimir de jeito nenhum, eu imprimi. Não, eu anotei, eu escrevi à mão. Por quê? Porque eu vou vencer a minha resistência nesse vídeo, porque esse vídeo é sobre isso. E eu, pra gravar esse vídeo, estou tendo que vencer a minha resistência. Por quê? Porque eu tô num dia caótico. O dia foi caótico, deu tudo errado. E eu disse, eu vou gravar essa desgraça desse vídeo até o final do dia, sim. Ou eu não me chamo Priscila. É isso. De vez em quando a gente tem que brigar por aquilo que a gente quer. Porque às vezes o nosso cérebro diz que a gente não quer, mas a gente quer. Mas aí a gente fica brigando consigo mesmo. Assim, parece uma coisa meio esquizofrênica, mas vai por mim, é normal. Todo mundo tem isso, você não tá esquizofrênica. Eu não sou esquizofrênica, tá tudo bem. Aí, como se não bastasse, tem a maternidade. Porque a maternidade, se você não sabe, se você nunca esteve grávida, ela traz um troço chamado Baby Brain. Sabe como é que funciona o Baby Brain? É mais ou menos assim. O seu cérebro vira geleia e começa a sair pela orelha. É isso. Você fica completamente lesada. A sua cabeça não funciona direito. Você esquece coisas idiotas. E a maternidade, ela entra na cabeça como uma psicanálise 24 horas por dia. Por quê? Porque de repente tudo na sua vida precisa ser reavaliado. Você está vivendo sua vida numa boa quando de repente você decide que você precisa definir coisas que você nunca pensou que precisaria definir na sua vida, mas do nada você está lavando louça e você de repente precisa muito de resolver aquilo. Porque, meu Deus, eu vou ter um filho, eu preciso resolver isso. É um troço muito caótico. Cara, sério, se existe uma coisa caótica, é o cérebro de uma grávida. Se você conhece uma grávida, acredite, existe um universo inteiro acontecendo ali dentro. Porque a gente fica muito intensa em tudo. Os hormônios ficam intensos, as sensações, as emoções. É muita coisa acontecendo. Um dia eu faço um vídeo, talvez, falando só sobre a intensidade mental que é a cabeça de uma grávida. E a gravidez mexe com a nossa cabeça. Tipo, como se a gente estivesse tentando se organizar para algo novo que vai nascer. Porque não é só um bebê que vai nascer. É uma nova você que vai nascer. Ai, Lina, mas você vai ter o segundo filho, né? Você já é mãe, então seu eu, mãe, já nasceu lá na primeira gravidez. Acredita? E não sou eu que vou te contar essa parte. E é engraçado que o Caótica por Natureza nasceu aí. Porque eu já sou assim na vida, naturalmente. E aí, né? Eu pensei, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a minha primeira jornada de maternidade, sobre o meu primeiro caminho. Aí a vida veio e disse assim, não, toma mais um aqui. E aí a gente aproveita o quê? Para conversar sobre isso, para trazer essas informações enquanto elas ainda estão frescas na cabeça. Qual foi o problema? 6 meses sem computador. As coisas estão na cabeça, porém eu não posso tirar daqui. E aí eu tive o quê? Uma sobrecarga mental de produção de conteúdo que eu gostaria de colocar no mundo, mas eu não conseguia porque eu não tinha como. Assim, um paradoxo, sabe? Muito tempo livre, porque eu diminui muitas coisas que eu fazia da minha vida, no meu dia a dia, para poder ficar mais descansada, para poder passar uma gravidez mais tranquila. Muitas coisas que eu tinha que sair, às vezes, para fazer pré-natal, para fazer exame. E aí eu tinha um pouco mais de tempo livre, entre aspas, bem grandes, não peguei projetos novos,
dei uma segurada nos estudos, estou estudando, mas não muito, sabe? Porque a cabeça também não funciona, não consigo focar. E aí, nesse espaço, sobrou muito e eu não sabia o que fazer com ele. Foi um processo muito confuso. E eu tô trazendo isso pra cá porque eu acho que isso realmente é um conteúdo de boa qualidade. Afinal de contas, a gente só vê a galera prosperando. A gente não vê a galera passando perrengue na internet, entendeu? A gente vê a galera prosperando, a galera te ensinando como fazer do jeito certo. Mas a gente não vê as pessoas dizendo o tanto que deu errado até eles conseguirem fazer bonitinho daquele jeito. Então, eu tô aqui pra te mostrar como dá errado pra gente conseguir fazer bonitinho daquele jeito que a gente queria, entendeu? E é isso que é o Caótica por Natureza, é a essência do canal, do projeto inteiro. É entender que o caos, ele não é um obstáculo, ele é um caminho, faz parte do processo. O caos faz parte do processo de viver a vida. Todo mundo tem sua parcela de caos. Se alguém te disse que não, a minha vida é plenamente organizada, porque eu acordo às 5 horas da manhã, eu faço meu café, e aí eu faço... Sabe a blogueira? É mentira, entendeu? Desculpa, mas é mentira. Não é assim que funciona. Claro, porque todo mundo acorda de manhã com uma câmera. A câmera tá lá, no tripé, gravando a pessoa acordar. Ela deixou na noite anterior o celular lá gravando. Ela gravou 8, 10 horas de sono para que quando ela levantasse da cama, maquiada, com o cabelo arrumado, a câmera já estivesse gravando. Vocês acreditam em cada coisa, gente, sério. É muito engraçado às vezes, o tanto que vocês eu falo, mas eu também sou assim. A gente acredita em cada coisa, sabe o pica-pau, aquele meme do pica-pau rodando, mexendo a xicrinha de café, dizendo, essa gente inventa cada coisa. Inclusive nesse processo eu pedi algumas ideias ali para inteligência artificial para deixar os meus vídeos mais dinâmicos, mais interessantes. E ele diz assim, bote takes de você gravando, editando. Não, porque eu vou botar um tripé do lado do meu computador, num ângulo legal, vou botar uma iluminação decente ali para ficar bacana, porque o meu canto é um canto muito escuro, eu fico no canto escuro, e aí eu vou me gravar em takes, produzindo conteúdo. Aí tipo assim, bota lá a câmera, vai lá, grava o take, aí vai lá, olha na câmera se ficou bom o take. Ah, ficou legal, vou botar isso no vídeo. É realidade? Não é. Por quê? Porque eu programei pra gravar aquele troço ali. Então não serve. Então vocês não vão ver esse tipo de coisa. Talvez vocês vejam, de vez em quando eu sejam meio assim, ai, vou fazer pra ver como é que fica. Mas assim, não é meu normal, desculpa, gente. Não é meu normal sentar aqui e conversar com vocês assim. Eu não consigo ser aesthetic. Agora falando sobre o negócio, o computador estragou, Lila, mas por que você não fazia conteúdo nesse período usando o celular? Todo mundo no século XXI. A gente tá em 2025. Todo mundo usa o celular para produzir conteúdo, né? Gente, eu nasci em 1989. Eu sou uma jovem senhora. Me respeita, tenho 36 anos. Eu produzo conteúdo como os maias e os astecas. Com papel. Tá? Papel. Tem as tecnologias? Tem. Posso usá-las? Poderia. Porém, me irrito. Por exemplo, uma das tecnologias que tentei usar hoje e deu ruim foi a tecnologia da impressora dentro de casa, na qual eu tentei imprimir e escrever à mão. Foi muito, mas assim, infinitamente mais rápido. Aí depois aí depois vocês não me entendem, mas assim, gente, escrever no papel é vida, entendeu? É vida, vocês não têm noção. E mesmo com tudo improvisado, eu decidi que eu ia começar. Aí o meu computador ressuscitou. Aí eu disse, é isso, é o alinhamento dos planetas. Daí hoje, quando eu fui gravar, já desalinhou tudo, chácara, os planetas, o universo inteiro já desalinhou. E é isso, às vezes, o que a gente chama de obstáculo é só a vida tentando te empurrar para um jeito diferente de fazer. A verdade é que o caos, ele não destrói, ele só realinha tudo. Porque quando você se vê no meio do caos,
quando você vê que as coisas estão todas bagunçadas e desorganizadas e você precisa tomar a rédea do negócio, automaticamente você precisa recalcular a sua rota e reorganizar tudo para conseguir continuar funcionando. E isso você faz porque você é obrigado a fazer. Não tem, não, vou sentar aqui e ficar em posição fetal dizendo que eu não vou fazer e pronto, e acabou. E não funciona desse jeito. Todo mundo sabe que não funciona desse jeito. Nossa, deu problema no meu carro, não tem como ir trabalhar. Você vai ter que dar um jeito, meu amor. Você vai ter que dar um jeito. Esse é o ponto. O negócio do caos é um negócio que você vai ter que dar um jeito. Se você ficar empacado dizendo não vou dar jeito nisso aqui, você também não resolve seus problemas. Aí se você não resolve seus problemas, eles continuam lá. E aí você fica só reclamando dos seus problemas e aí de repentemente, você poderia ter resolvido eles e às vezes poderia ter sido muito simples de resolvê-los. No meu caso, do computador e tudo mais, ele poderia ter sido simples de resolver, né? Eu poderia ter pego o computador do meu marido muito antes, poderia ter produzido conteúdo lá muito antes, em momentos esporádicos, só que eu não quis, porque eu tenho uma rigidez cognitiva muito forte para certas coisas. Eu sou muito rígida com as minhas coisas e eu gosto de fazer as coisas com os meus recursos. E eu não gosto muito de usar coisa dos outros, entendeu? Tipo, eu não me sinto confortável, isso não me deixa feliz. E aí eu fiquei procrastinando, pensei, não, outra hora eu compro um computador, e aí a gente tava vendo o preço de computador, se organizando para economizar e tal, só que aí a gente ia ter um filho, e aí a gente tem que comprar roupa para criança, e a gente tem que comprar outras coisas que a gente precisa, né, mala de maternidade, fralda e outras coisinhas que a gente precisa comprar pro bebê. E aí as coisas começaram a ficar muito emboladas e eu comecei a pensar, gente, eu tô numa fase tão legal para conversar sobre as coisas, para gravar vídeos, para falar sobre, sabe, refletir. Porque eu tenho um pouco mais de tempo agora, eu tenho um pouco mais de... A minha cabeça realmente está muito mais reflexiva agora por conta da gestação. Então por que não aproveitar esse momento? Só porque eu não tenho os negócios? Aí resolvi que eu ia aproveitar esse momento e graças a Deus, graças a bom Deus, meu computador resolveu dar o ar de sua graça. Não sei se ele vai manter-se funcionando, não sei se daqui a pouco ele não vai pifar de novo, não sei como é que vai funcionar, mas enquanto durar, nós vamos aproveitar até o fim, até o último recurso, porque sim. Porque se o meu computador, depois de meses falecido, ele pode ressuscitar, eu também consigo. E é isso, se vocês quiserem continuar vendo esse pequeno amontoado de caos, continuem por aqui. Engraçado, né? Na época eu achei que tava tudo voltando pro eixo, tava tudo funcionando perfeitamente e que agora vai e que ia dar tudo certo. E que às vezes essa pausa forçada é só a vida preparando o terreno pro próximo capítulo. E é com isso que eu retorno. E com isso que o Caótica por Natureza começa finalmente a sair do papel. Entre pausas e partos, literais e metafóricos, tentando dançar com o caos, sem perder a sanidade mental, né, gente? Também sem perder o senso de humor, né? Porque isso aqui é minha marca registrada. É fazer piada da vida e de tudo mais. Se você também sente que o seu ano pausou, sem você entender muito bem como é que isso aconteceu, talvez seja só a vida te reiniciando. E esse vídeo é o primeiro episódio de uma saga. No próximo capítulo, eu vou te contar o que aconteceu depois dessa ressurreição, que foi só momentânea, porque ele faleceu de novo em seguida, e depois ele foi recalchutado, e faleceu de novo, e de novo, e de novo. E agora ele tá bom, firme, forte, saudável. Ei, viva o computador! E que toda pausa carrega uma mensagem que a gente só vai entender depois. Me acompanha no próximo episódio. E não esquece, pega um café, senta aí num lugar confortável e vamos compartilhar esse caos.